Hoje eu vou te mostrar um bolo naked com recheio de chocolate que fica lindo para celebrar um casamento ou outra data especial. A primeira coisa que eu vou fazer é o recheio, porque ele precisa ficar bem firme na geladeira, então é bom fazer com bastante antecedência. Eu gosto de usar uma ganache de chocolate para rechear esse bolo, porque eu acho que um bolo naked ele precisa de um recheio um pouco mais firme. Se você usar o chantilly, algum doce de leite, alguma coisa com frutas que seja muito leve, ele vai acabar, conforme você vai montando as camadas, vai acabar pesando o recheio e ele vaza, ou então não dá aquele efeito bonito de bolo, recheio, né, que você vê aquela camada bonita. Então, esses bolos bonitos que a gente vê por aí geralmente são recheados com buttercream, mas eu não sou muito fã de buttercream, então por isso que eu vou rechear o meu com ganache de chocolate, que fica bem firme, fica a consistência bem parecida do buttercream. E por fora do bolo, aí sim eu vou colocar um pouquinho de buttercream só pra ficar branquinho, ficar bonitinho. Mas se você não quiser também, não precisa, pode colocar, rechear até a borda de ganache. Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender o que eu tô falando. Na minha panela aqui eu tenho creme de leite e eu coloquei a minha panela aqui no fogo médio, mais ou menos, e eu vou esperar isso aqui ficar bem quente antes de levantar a fervura. Assim que eu começar a ver umas bolinhas assim em volta da panela, que começa a querer ferver, eu vou desligar e aí eu vou jogar por cima do meu chocolate e aí misturar. O meu chocolate derreteu inteirinho, fica nessa consistência bem líquida mesmo. E agora a gente precisa tampar, levar para a geladeira e deixar ela firmar. Isso pode levar até 24 horas, por isso que eu recomendo fazer no dia anterior. Para assar esse bolo, eu estou usando 3 tipos de formas diferentes. Uma de 15 centímetros, uma de 20 e uma de 25, e todas elas são por 7 centímetros, são 7 centímetros de altura. É importante que a gente unte essas formas, unta bem direitinho, coloca papel manteiga no fundo. Eu não consigo assar um bolo sem colocar o papel manteiga, porque senão ele gruda e você não quer correr o risco de grudar o bolo para depois ter que perder o bolo inteiro na hora de desenformar. Então coloca o papel manteiga para garantir, isso vai garantir também que o bolo cresça um pouquinho mais reto. Para minha massa eu vou bater primeiro os ingredientes líquidos, que são os ovos, o óleo e o leite. Eu vou bater isso aqui na batedeira até ficar bem misturadinho e aí depois eu vou colocar o açúcar e misturar também. Agora eu vou começar a incorporar a farinha aos poucos, numa velocidade bem baixinha para não voar. Vou colocar mais ou menos metade a farinha com o fermento já e dar uma misturadinha. Cuidado para não misturar demais, senão o bolo fica pesado. Então mistura só o suficiente até incorporar mesmo e aí adiciona o resto. A outra metade. Agora é só levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 50 minutos. Para fazer todos os bolos você vai precisar de 2 receitas. Agora essa é a parte mais importante, que é que a gente vai cortar o bolo. Nessa parte tudo pode dar errado e se a gente cortar esse bolo errado, ele vai começar a crescer torto e aí pode até tombar o bolo. Então tem que tomar muito cuidado nessa hora. Eu medi o meu bolo aqui, ele tá com um pouco mais de 4 centímetros. Eu vou fazer umas marcaçõezinhas no meu bolo com um palitinho de dente onde tiver 4 centímetros. E aí a gente vai cortar essa tampinha aqui para o bolo ficar bem retinho. Tô fazendo aqui umas 4, 5 marcações, só para facilitar e assim a gente consegue cortar o bolo bem retinho. Com uma faca dessas de pão, eu vou fazer a marcaçãozinha bem de leve, eu não vou cortar um corte profundo, tô só fazendo a marcaçãozinha de um palito até o outro. Aí agora eu posso tirar os palitos e começar a aprofundar o corte. Agora eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou marcar os palitinhos exatamente onde está 2 centímetros. Como o meu recheio é de chocolate e a minha borda eu não quero que ela seja de chocolate, eu quero fazer uma borda branquinha,
Então tem que tomar muito cuidado, porque chocolate ele derrete na mão e pode manchar o bolo. Então toma muito cuidado para você não sujar o bolo à medida que você for passando o recheio. É importante você escolher assim uma espessura de recheio, o quanto de recheio você vai querer colocar em cada camada, e aí seguir, ser consistente com essa quantidade, para não acontecer de o bolo ficar, numa parte ele fica mais alto, na outra ele fica mais baixo, então isso também entorta o bolo. E eu tô passando esse meu recheio quase até a borda, não tô chegando na borda ainda. Eu deixo assim mais ou menos 1 centímetro aí, meio centímetro. Não vou passar na borda porque a gente vai fazer depois a bordinha branca. Vai checando o nível para ver se tá bem retinho. Aí pode colocar a próxima camada do bolo. Checa para ver se ele tá direitinho, se não tá mais para um lado do que para o outro. O meu tá parecendo bem retinho. Esse pedacinho aqui. E aí pode assentar. E aí vai montando as camadas. Para decorar por fora eu coloco manteiga amolecida e açúcar de confeiteiro e eu bato em velocidade máxima por 3 minutos. Save a little piece of your heart for me. Just a little corner is. Eu tiro sem processo de farelo, só para não correr o risco de eles se misturarem com o buttercream. E aí eu vou passando creme em volta do bolo para preencher os espaços vazios. Eu passo o dedo em volta do bolo para dar um acabamento mais lisinho. E eu coloco os outros bolos por cima, repetindo o processo. Show me forever, hold me forever, know me forever.